Eu convido você a abrir a Bíblia em Gênesis 22, e nós vamos ler os primeiros 14 versos deste capítulo. Se perto de você tiver alguém sem a Bíblia, compartilhe o seu exemplar da Escritura e pratique o dom da hospitalidade. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 14. A Bíblia diz assim: Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. Amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou aquele carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová-Jiré, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Subindo o Moriá. Moriá foi um monte que Abraão subiu, que ele teve que subir para cumprir um mandado de Deus. À medida em que Abraão subia aquele monte, o seu coração sangrava, porque a ordem recebida era de lá no alto sacrificar o seu filho, Isaque, a quem ele amava. Abraão não caminhava. Abraão se arrastava, carregando sobre os seus ombros um peso maior que o mundo. Mas mesmo assim, seguiu na direção que Deus lhe apontara. Moriá é um monte que todos nós precisamos subir em algum momento da nossa vida. Cedo ou tarde, chega um instante em que você precisa subir o Moriá, em que você se depara com uma circunstância extrema, com uma verdadeira
crise que haverá de marcar você para sempre. Sabem por quê, amados? Porque a fé remove montanhas, mas algumas montanhas não têm que ser removidas, e sim escaladas. Qual é o seu Moriá? Pessoal, particular, espiritual. Para algumas pessoas o Moriá chega na forma de uma crise de saúde, para outras pessoas o Moriá chega na forma de uma crise de relacionamento, para outras pessoas o Moriá chega na forma de uma crise financeira, para muitas pessoas o Moriá chega quando Deus lhes pede a sua vida, o seu coração, os seus dias, a sua jornada neste mundo. E aí, meu querido, minha querida, como Abraão, você precisa encarar o desafio, confiar em Deus e subir o Moriá. E que lugar é esse? O nosso Moriá. Ele é muito parecido, irmãos e irmãs amados, com o Moriá de Abraão. Quando nós vemos essa história na Bíblia, a primeira coisa que percebemos é que Moriá é um lugar de entrega. Moriá é lugar de sacrifício. Moriá é lugar de renúncia. Moriá é lugar de dedicação. Abraão subiu aquela montanha, sem saber ao certo o que aconteceria ali, mas com uma certeza, a certeza de que ele teria que deixar algo lá em cima. E às vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós nos deparamos com um instante de vida em que Deus nos pede algo. Deus pode pedir a você que abra mão de um namoro. Deus pode pedir a você que abra mão de um emprego. Deus pode pedir a você que abra mão de um sonho. E neste instante a gente se lembra que Moriá é lugar de entrega. E a gente é desafiado a abrir as nossas mãos, a abrir mão daquilo que seguramos com toda a força e dizer: é teu, Senhor, te pertence, ó Pai. Quando Deus pede algo a você, você está disposto, disposta a obedecer como Abraão obedeceu? Martin Luther King, um ilustre pastor e defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, deu o seguinte testemunho de vida. Ele falou: tudo que eu tentei segurar nas minhas mãos, eu perdi. Mas aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Faz lembrar a promessa feita por Cristo, de que quem quisesse tentar salvar a sua vida, iria perdê-la, mas quem à vida renunciasse por amor dele, iria achá-la. Moriá é lugar de entrega. E talvez Deus esteja lhe pedindo que entregue a Ele algo. Uma coisa que você só vai fazer se você tiver confiança em Deus. Mas, meus amados, minhas amadas, em segundo lugar, nós podemos dizer que Moriá é lugar de adoração. Porque o propósito de Abraão, ao subir o Moriá, era erguer um altar e oferecer um sacrifício. Algo que efetivamente ele fez. Ele não adorou a Deus com o sacrifício do seu próprio filho. O Senhor não pediu a Abraão que levasse até o fim algo que ele, Deus, levaria. Deus não pediu a Abraão que levasse o teste até o fim. Deus não fez com que Abraão visse a morte do seu próprio filho. Mas ele, Deus, passou por essa experiência. Alguns milhares de anos depois, ali mesmo na terra de Moriá, em um monte chamado Calvário. Mas o fato é que a certo instante Abraão viu um carneiro, e sob a orientação divina de que
não era necessário sacrificar Isaque, o teste já havia cumprido o seu propósito, a profecia já havia cumprido a sua razão de ser. Abraão tomou daquele carneiro e o ofereceu ao Senhor. Irmãos, isso é fantástico. Prestem atenção, Abraão fez do lugar da provação um lugar de adoração. Amém? Isso é maravilhoso. Abraão fez do lugar da provação um lugar de adoração. Moriá é lugar de adoração. É sim lugar de entrega, é lugar de sacrifício, é lugar de luta, de prova e de crise, mas é lugar de louvor, de glorificação, de holocausto, de prestação de culto. Pastor Marcelo, como é que a gente transforma provação em adoração? Querido, basta entregar a Deus. Basta consagrar a Deus. Houve um homem no Velho Testamento que, à semelhança de Abraão, tinha o costume de oferecer holocaustos. O nome desse homem era Jó. A Bíblia diz que Jó oferecia holocaustos a Deus, não apenas pela sua vida, mas em favor da vida dos seus filhos. Então era um homem acostumado a adorar, acostumado a sacrificar, mas um dia chegou a triste notícia a Jó de que ele havia perdido tudo, inclusive os seus filhos. E então a palavra do Senhor nos diz que Abraão abriu a sua boca e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. De uma forma extraordinária, Jó transformou provação em adoração. Ele pegou a sua dor, a sua tristeza, a sua lágrima, a sua angústia e ofereceu como sacrifício e holocausto ao Senhor. Meu querido, minha querida, na sua mão, dor é só dor. Na mão de Deus, dor é a matéria-prima com a qual Deus vai construir a sua vitória. Então, entregue a Deus. Nós podemos colocar qualquer coisa sobre o altar, inclusive o nosso sofrimento, inclusive a nossa perda, inclusive a nossa lágrima, inclusive o nosso medo. Nós podemos fazer do lugar de provação um lugar de adoração, se dissermos: Pai, está doendo, Senhor, estou sofrendo, mas ainda assim te amo, te glorifico, confiarei em Ti. E nessa hora os céus sorriem e o inferno geme, porque você está consagrando a Deus não apenas os seus melhores dias, mas também as suas horas difíceis. Moriá é lugar de prova, mas Moriá também é lugar de adoração. O tempo da prova é tempo de adoração. Dizem que o canto mais belo que existe é o canto do rouxinol. Acontece que esse é um pássaro que só canta à noite. Talvez também os louvores mais lindos aos ouvidos de Deus sejam aqueles prestados nas horas escuras da dificuldade, da provação e do sofrimento. Moriá é lugar de adoração. Podemos também afirmar, queridos irmãos e queridas irmãs, que Moriá é lugar de livramento. E que livramento Isaque experimentou, não foi? Em obediência a Deus, seu pai o conduziu ao alto da montanha, e em obediência ao seu pai, Isaque se deixou amarrar. Você precisa entender que quando essa história aconteceu, Isaque tinha aí os seus 15, 16 anos, era um adolescente. Seu pai, com 100 anos, um pouco mais de idade, não poderia amarrá-lo sem a sua permissão. Então o sacrifício oferecido foi uma expressão da vontade não apenas de Abraão, mas também de Isaque. Abraão confiava em Deus e Isaque confiava em Abraão. Então aquele jovem estendeu as suas mãos, o seu pai o amarrou, e ele docilmente se permitiu colocar sobre o altar. E diz a Bíblia que Abraão levantou o punhal. E meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes digo que ele o desceria até o coração de Isaque. No Novo Testamento, o autor de Hebreus diz que Abraão tinha fé de que se Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo.
O problema é que até aquele momento ninguém nunca havia ressuscitado na história da humanidade. Seria o primeiro caso. Abraão estava contando com alguma coisa inédita, mas ainda assim contando. Você pode contar com um milagre, você pode contar com algo inédito, você pode acreditar que Deus tem poder para fazer o que nunca foi feito, se Ele quiser fazer. Abraão tinha essa fé, tinha essa convicção, e por isso levantou a sua mão e levantou o punhal. Mas então Deus clamou desde os céus: Abraão, Abraão. Eu acho bonito esse detalhe da história, queridos, porque quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque, Deus disse: Abraão. Mas quando Deus disse que não era para sacrificar Isaque, Deus disse: Abraão, Abraão. Deus falou 2 vezes, com maior carinho e talvez também com maior urgência, porque era necessário segurar a mão de Abraão. E que livramento experimentou Isaque, porque na verdade Isaque nunca havia corrido um perigo real. A intenção do Senhor era levar Abraão a uma prova. A intenção do Senhor era produzir uma profecia dramatizada que haveria de apontar para o ministério, para a morte e para a ressurreição de Cristo. Mas, na verdade, Isaque sempre havia estado seguro, porque estamos seguros nas mãos de Deus. Então, acredite quando eu lhe digo, o lugar mais seguro para uma pessoa estar é onde Deus manda que ela esteja. Em nenhum outro lugar, Isaque estaria mais seguro do que no alto do Moriá e em cima daquele altar. Porque o lugar para onde Deus manda você, o lugar onde Deus quer que você esteja, é o lugar mais seguro do mundo. Se Deus manda você para uma ilha distante, para uma selva fechada, para um deserto longínquo, se Deus diz: eu quero que você vá ser missionário no meio de uma tribo de canibais, vá, porque em nenhum outro lugar você estaria tão seguro. Moriá é lugar de livramento, Moriá é lugar de proteção, Moriá é lugar onde Deus nos coloca, e meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos colocando ali, não há o que temer. Dentro da vontade de Deus, não corremos perigo. O lugar mais seguro é aquele para onde Deus nos manda. E a ação mais certa é aquela que resulta da obediência. Eu era um seminarista, tinha 18, 19 anos, e ouvi esse testemunho na igreja que eu frequentava. Havia ali uma irmã, e quando chegou ao culto da noite, a hora do ofertório, aquela irmã sentiu Deus falando com ela: dê tudo que você tem no bolso de oferta. Sabe o que ela tinha? O dinheiro da passagem de volta para casa. Era só o que ela tinha. O dinheiro da volta da passagem para casa. Mas ela sentiu que era Deus falando com ela. E ninguém pediu, ninguém insistiu, ninguém coagiu. Uma coisa lá entre ela e Deus. E ela disse: mas Senhor, se eu entregar, como é que eu vou voltar para casa? E eu acho que no lugar dela eu pensaria a mesma coisa. Ainda assim decidiu obedecer. Foi lá na frente e entregou o dinheiro da passagem. Quando o culto terminou, ela saiu e foi procurar alguém para pedir uma carona, para ver se alguém estava indo em alguma direção parecida à dela, para que ela só tivesse que caminhar parte do percurso. Para surpresa dela, esperando na calçada, estava um homem que devia dinheiro à família dela e não pagava há mais de 6 meses. E disse: que bom que você veio à igreja hoje, eu achei que ia encontrar você aqui. Olha, finalmente quero pagar aquele dinheiro que eu estou devendo, Deus abençoe. E ela então, tocada por viver aquela experiência com Deus, porque é claro que o importante não foi o dinheiro, o importante foi a experiência de confiar em Deus e ver que Deus sabe o que faz. No domingo seguinte, ela deu esse testemunho lá na frente e eu nunca me esqueci. O lugar mais seguro para você estar é o lugar onde Deus coloca você.
A coisa mais segura para você fazer é a coisa que Deus manda que você faça. Lembre-se de que Moriá é lugar de livramento. Mas em quarto lugar, meus irmãos e minhas irmãs, podemos dizer que Moriá é lugar de provisão. Aliás, foi isso que deixou aquele monte famoso. Abraão disse: no monte do Senhor se proverá. Não é assim? Isaque havia perguntado na subida para o topo: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu tenho certeza que essa pergunta rasgou o coração daquele pai. Abraão, num gesto de fé, na maior demonstração de fé, talvez de toda a história, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E essa palavra de Abraão se cumpriu parcialmente, porque ao chegar ao alto da montanha, estava ali um carneiro. Eu digo que essa profecia se cumpriu parcialmente, porque totalmente ela só se cumpriu 1800 anos depois, quando João Batista apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o fato é que agora Abraão tinha uma resposta para a pergunta de Isaque, tinha uma confirmação daquilo que ele havia afirmado. Então a palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo 14, que chamou Abraão àquele lugar Jeová Jiré, ou o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Esse ficou sendo um ditado entre os israelitas. Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Irmão, no monte, não antes do monte. No monte, não fora do monte. Senhor, quando é que o Senhor vai prover? Lá em Moriá. Quando você chegar lá, você vai ver. O nosso problema, amados irmãos e irmãs, é que muitas vezes queremos ver a provisão de Deus antes de obedecer à ordem de Deus. Não vai rolar. Não é assim que as coisas funcionam. Deus, na sua sabedoria, já havia providenciado um carneiro para o sacrifício de Abraão. Aquele carneiro estava preso pelos chifres num arbusto lá no alto de Moriá. Mas como Abraão ia saber disso? A única forma era obedecendo a Deus e indo para o lugar que Deus havia lhe apontado. Quantas vezes você se pergunta: Deus, onde está a resposta das minhas orações? Onde está a provisão para as minhas necessidades? Onde está a solução para os meus problemas? E Deus responde a você: está lá no lugar para o qual eu mandei você ir. No monte do Senhor se proverá, não antes do monte, não fora do monte. Sabe por quê, querido? Porque o endereço da sua bênção é o endereço da sua obediência. O lugar da sua bênção é o lugar da sua obediência. Isso me faz lembrar uma outra história do Velho Testamento. Deus chega para Elias, o profeta, que estava sendo perseguido pelo rei ímpio Acabe e pela sua esposa, que era uma jararaca, a Jezabel. Aliás, Acabe e Jezabel, é difícil saber quem é pior, mas eu aposto na Jezabel, acho que sim. E aí o Elias precisava fugir, e Deus diz: Elias, vá para o ribeiro de Querite, e eu dei ordem aos corvos que te alimentem lá. Então Elias foi para o ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que todo dia de manhã e todo dia de noite, os corvos deixavam cair pão e carne com os quais Elias se alimentava. A tradição dos judeus, isso é apenas uma tradição, não é a Bíblia, a tradição dos judeus diz que os corvos pegavam o alimento da mesa de Acabe, saíam voando e levavam para deixar cair aos pés do profeta Elias. Essa parte da história não é bíblica, é apenas uma lenda, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: se Elias não estivesse no ribeiro de Querite,
Se Elias não estivesse no lugar para o qual Deus mandara ele ir, os corvos iam voar para lá, a comida ia ser depositada ali e Elias ia morrer de fome. Porque Deus não sustentaria Elias em outro lugar, senão aquele para o qual ele o havia enviado. Você entende isso? Entende que o lugar da obediência é o lugar da provisão? Deus não é limitado. Ele tem tudo em abundância, Ele é superabundante. Mas a gente só descobre que o Senhor provê quando a gente obedece, como fez Abraão. Abraão nunca saberia que aquele carneiro estava preso lá no alto, se não tivesse subido, sem nada saber a respeito. Apenas creu, apenas obedeceu. E o Senhor honrou a fé do seu servo. Eu quero terminar. E eu quero terminar dizendo que Moriá, momento de crise, o ponto de virada na sua vida, não é apenas um lugar de sacrifício, de entrega. Não é só um lugar de culto, de adoração. Não é só um lugar de livramento, de socorro. Não é só um lugar de provisão, de sustento, mas de um modo muito, 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 muito especial, Moriá é um lugar de encontro. Porque quando a gente desce do Moriá, a gente desce diferente. Como Moisés, que ao descer do Sinai tinha a sua face brilhando, quando a gente passa pela prova, quando a gente desce da montanha, quando a tribulação fica para trás, as pessoas podem ver no nosso rosto que alguma coisa aconteceu. Ali em Moriá, Abraão e Isaque tiveram uma experiência espetacular. Ouviram a voz de Deus, testemunharam do seu amor e do seu poder. Curiosamente, essa verdade já se encontrava no próprio nome do lugar. Você sabe o que Moriá significa? Esse detalhe da história é magnífico. Deus faz tudo certo. Meus irmãos, a palavra Moriá é formada por 3 palavrinhas hebraicas. Men, que significa lugar. Raá, que significa ver. E Iá, que é uma abreviação de Iavé, ou Jeová. Então a palavra Moriá é formada por essas 3 palavras hebraicas. Men, que significa lugar. Raá, que significa ver. E Iá, que significa Deus. Então se nós juntarmos as 3 palavrinhas, dá o seguinte: lugar de ver Deus. A nossa crise, a nossa prova, o nosso desafio é um lugar de ver Deus. Eu falei agora há pouco sobre Jó. Jó subiu o seu Moriá. Jó passou pela sua prova. Jó também experimentou um momento de desafio. E quando Jó venceu, porque a vitória é do Senhor e daqueles que nele confiam, amém? Quando Jó venceu, ele disse o seguinte: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lugar de encontro. Porque quando você vive uma experiência com o Senhor, uma experiência de entrega, de culto, de livramento, de sustento, você tem uma nova intimidade com o Pai. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas até aquele dia ele era só o Deus de Abraão. Daquele dia em diante, ele se tornou o Deus de Abraão e de Isaque. E Isaque podia dizer: meu pai, o Senhor sempre me contou que o Senhor teve experiências com Deus, e agora sou eu que tenho experiência para contar. E Isaque podia dizer: meu Deus, não é só o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, eu o conheço também. Sabem, o problema de algumas pessoas que estão aqui essa noite é que conhecem o Deus da sua esposa, conhecem o Deus do seu pai, da sua mãe, conhecem o Deus do seu amigo, mas ainda não tiveram um encontro com Deus.
Ainda não fizeram dele o seu Deus. Mas às vezes, é nas horas mais difíceis que esse encontro acontece. Em Moriá, Abraão e Isaque puderam ouvir a voz do Senhor. E não muito longe dali, na verdade, na terra de Moriá, alguns metros distante, em uma outra colina chamada Gólgota ou Calvário, a humanidade pôde ver muito, muito, muito mais de Deus, numa voz que dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que Abraão não fez, Deus fez. Abraão não chegou a sacrificar o filho, Deus sim. E ele entregou o seu filho na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Moriá é lugar de encontro. Então, meu querido, lembre-se disso. Quando a crise bater à sua porta, quando a dificuldade aparecer perante os seus olhos, e Deus convidar você a subir o seu Moriá. E se porventura esse instante já chegou, e se você hoje está vivendo um momento de prova, de dificuldade, de desafio na sua vida, lembre-se, suba ao monte, confie em Deus, obedeça à voz do Senhor, vá na direção que Ele lhe aponta, porque Moriá é lugar de entrega, é lugar de adoração, é lugar de livramento, é lugar de sustento, é lugar de encontro com o Deus Todo-Poderoso. Um escritor evangélico chamado Elton Trueblood disse o seguinte: ter fé não é acreditar sem provas, mas confiar sem reservas. Isso faz sentido para você? Ter fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas. Então segure na mão do Pai, confie naquele que te ama, sobe o monte, porque o Senhor proverá.